Viva a Voz de volta, Samantha Clay também para falar de mais articulações para as eleições do ano que vem. Oi, Samantha. Oi, Débora. Olha, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, defendeu hoje a candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para a presidência da República no ano que vem. Essa manifestação de Kassab ocorre mesmo com o anúncio do senador Flávio Bolsonaro como pré-candidato. A fala dele foi num evento do Todos pela Educação hoje à tarde. O cacique do PSD ainda indicou que uma aliança nacional com o filho de Jair Bolsonaro não deve ocorrer no primeiro turno. Kassab também alegou que a legenda tem dois bons e fortes candidatos. A posição do partido ela é muito tranquila, muito clara. Primeiro, registrar aqui que o Flávio sendo candidato, eu desejo boa sorte a ele, que ele possa fazer uma boa campanha, mas o PSD sempre teve a sua posição muito clara. O PSD tem como uma decisão, não é apoiar o Tarcísio caso ele seja candidato, e se ele não for candidato, nós temos dois pré-candidatos dentro do partido, dois governadores muito bem avaliados, muito experientes, que um dos dois será o nosso candidato, o governador Ratinho ou o governador Eduardo Leite. Lembrando ainda que ontem, Kassab, que é atual secretário de Relações Governamentais do governo de Tarcísio de Freitas, disse que vai sair do governo de São Paulo para se dedicar às eleições e hoje ele não quis responder sobre a possibilidade de apoiar a reeleição do presidente Lula. Com vocês. Obrigada, Samantha. Bom, o PSD também não quer apoiar Flávio Bolsonaro. Pedi para você juntar no comentário, Vera, o assunto anterior diante do repórter CBN, que é a candidatura, a pré-candidatura de Carlos Bolsonaro, que era um vereador do Rio de Janeiro, a uma vaga no Senado em Santa Catarina. Isso está dentro daquela estratégia do bolsonarismo de fazer senadores Brasil afora e fazer o maior número possível de senadores para tentar dar alguma chance aos pedidos de impeachment de ministros do Supremo que tramitam sem sucesso, por enquanto, no próprio Senado. Então, isso é uma estratégia que o Bolsonaro percebeu lá desde a eleição de 2022. Ele falou que quem dominar o Senado consegue fazer impeachment de ministros do Supremo. E aí, desde que ele perdeu a eleição, ele passou a dedicar quase que exclusivamente o tempo dele a montar palanques no Brasil inteiro com nomes competitivos para o Senado. Então, a ideia inicial era pôr muito mais gente para mudar de domicílio eleitoral. O Carlos para Santa Catarina, a Michele Bolsonaro lá no DF, porque já teria o Flávio no Rio, então não precisava de dois filhos no Rio, por isso que ele exportaria um para Santa Catarina, o Eduardo Bolsonaro em São Paulo. Nos últimos tempos, essa estratégia deu uma melada, porque um está fora do país, o outro agora diz que é pré-candidato à presidência da República e tal. O Paulo Guedes queria se filiar em Minas, para ser candidato ao Senado por Minas. Parece que não gostou muito também dessa ideia, então isso deu uma arrefecida. Mas a coisa do Carlos continua e a gente sabe que o Carlos Bolsonaro é um soldado dos desígnios do pai. Basta lembrar uma história que eu acho muito impressionante, muito reveladora de como a família Bolsonaro faz política, que é o fato de que ele, com 17 anos, teve de ser emancipado para ser candidato a vereador, e foi ali que ele entrou na casa em que ele está até hoje, para não outra coisa senão vencer a própria mãe, disputar com a própria mãe um mandato que o Bolsonaro achava que era dele, e como ele tinha se separado da mãe dos 3 primeiros filhos, e ela não seguia mais as ordens dele, ele queria retomar o mandato e pôs o filho para disputar contra a própria mãe. Essa é a maneira como o clã Bolsonaro entende a política, é dominação territorial. E é isso que ele está indo fazer lá em Santa Catarina. Em relação ao Gilberto Kassab, que ontem a gente até noticiou que ele estava de saída do governo e tal, tem uma possibilidade dele ficar. De ontem para hoje parece que houve algumas conversas e pode ser que ele permaneça no governo e permaneça, portanto, próximo ao governador Tarcísio. Claramente houve alguns desentendimentos, alguns ruídos, e eles decorrem principalmente desse fato de que Gilberto Kassab não é bolsonarista. E os bolsonaristas não aceitam alguém tão próximo do governador que não seja um bolsonarista raiz. Então, isso é uma coisa que dá problema e dá fricção desde o início do governo.
E agora isso ficou mais acentuado, porque ele deixou claro que não embarcaria numa candidatura do Flávio Bolsonaro. E como ele tem pelo menos tem dois, na verdade, pré-candidatos dentro do seu próprio partido, o governador Ratinho e o governador Eduardo Leite, isso vira e mexe, fica ali como, olha, se não der certo, eu vou aqui com os meus. Então, ele está agora defendendo a candidatura do Tarcísio. Vamos ver como que a coisa evolui aí nas próximas semanas.